Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a esse projeto Estude com o Autor. Hoje vamos estudar Direito Tributário com base no meu livro, Direito Tributário, que está aqui na sua 14ª edição. Aliás, uma coincidência maravilhosa, né? Não teria um dia melhor para começarmos esse projeto que não seja o dia de Tiradentes, né? Tiradentes, o grande, que deveria ser considerado o grande patrono dos contribuintes, né? Que... Se vocês forem olhar lá na história, né, quando foi criado lá no ano de 1700 o famoso quinto, em que os produtores de ouro, os mineradores teriam que entregar um quinto da sua produção para o Império Português, o que já era bastante pesado. Isso veio a se agravar muito mais à frente quando a produção de ouro começou a cair demais e os portugueses colocaram uma cota fixa para ser entregue de 100 arrobas. Naquela época um quinto daria 60 mais ou menos, a média de 60 arrobas. Então ficou muito pesado. Vejam que o tributo, esse quinto do ouro, que era chamado de quinto dos infernos, já aí vem essa expressão, o tributo passou a não ser mais graduado de acordo com a capacidade contributiva, né? Quando você colocava que era um quinto do que o cara produzia, ainda tinha uma graduação. Quem produzisse mais, pagaria mais. Quem produzisse menos, pagaria menos. No momento em que você coloca que vai ser uma cota mínima fixa de 100 arrobas, o tributo deixa de ser graduado de acordo com a capacidade contributiva. E os portugueses, para piorar a situação, ainda quiseram um retroativo, né? Cobrar tudo retroativo. O que agredia um princípio também, que é o princípio da retroatividade. Então isso gerou uma revolta gigantesca, essa retroatividade no bojo da ideia da derrama, fez com que houvesse uma grande revolta e acabou com o Tiradentes condenado, meio que como bode expiatório, né? Enforcado, esquartejado, mas a derrama foi abolida. Então, o Tiradentes, aí no âmbito da Inconfidência Mineira, é um grande exemplo, um grande símbolo dos direitos fundamentais do contribuinte. Eu até acho que o dia do contribuinte não deveria ser 25 de maio, como deveria ser no dia 21 de abril, por conta desse desses fatos históricos. Eu lembro que na época eu fui auditor da Receita Federal, né? Na época eu fui auditor da Receita, na delegacia que eu trabalhava, tinha uma foto de Tiradentes atrás da mesa do delegado da Receita Federal. Não era foto do presidente da República, não. Era uma foto de Tiradentes, né? Que é um grande símbolo dos direitos fundamentais do contribuinte. Então, maravilhado com a ideia de começar esse projeto no dia de hoje. Mas sem mais delongas, já tivemos delongas demais, vamos agora tratar de como estudar direito tributário pelo meu livro, né? Abordar como funciona, como você deve usar da maneira mais eficiente possível esse capítulo primeiro, que é o capítulo das noções introdutórias. Eu vou aqui falar principalmente, fundamentalmente, para quem se prepara para concurso público, dando as dicas de quais os pontos que devem ser estudados com mais profundidade, quais aqueles que você pode até abandonar numa leitura mais rápida, quais aqueles que você deve até aprofundar buscando algumas decisões que estão citadas no livro, você até querendo analisar o voto condutor da decisão, que pode ser relevante para alguns concursos jurídicos, como nós vamos explicar. Mas de cara eu quero que você entenda como é organizado o livro. Muitos livros de direito tributário começam tendo como primeiro capítulo as limitações constitucionais ao poder de tributar, principalmente os princípios constitucionais tributários. Porque parece bem lógico, né? Começar pelo princípio. Boa parte dos livros de direito começam tratando dos princípios tributários. Mas, por experiência minha em sala de aula, eu costumo até dizer que eu não sou um autor de livro que fez sucesso o livro Eu Virei Professor. Não, eu era um professor que transformei aquele curso que eu dava em sala de aula num livro. Então, o livro é a cara do curso. Então, pela experiência que eu tenho em sala de aula, eu percebi que o fundamental para você entender bem o direito tributário é, primeiro, saber os conceitos iniciais, para depois você analisar os princípios constitucionais tributários. Porque vejam só, pega até, por exemplo, uma ação judicial que se discuta se um tributo é devido ou não. A primeira coisa que o juiz vai fazer é verificar se aquilo que está sendo cobrado é ou não tributo. É ou não tributo? Porque se for tributo, aquela cobrança vai submeter a várias regras. Por exemplo, quando se discutiu no Brasil se as custas judiciais, que é aquele valor que você paga para que o judiciário processe sua ação, para que ele decida, simplificando aquele processo, essas custas judiciais, se elas eram ou não tributo, se era uma taxa por um serviço específico e divisível ou se era um preço. Vejam só,
no momento em que o poder público disse, o judiciário, o STF disse, é uma taxa, a consequência foi dizer, é tributo e, portanto, se aplicam os princípios constitucionais tributários. E, por conseguinte, por exemplo, o tribunal não pode aumentar as custas por meio de uma resolução. Porque se é tributo, tributo se aumenta por lei, salvo raríssimas exceções. Certo? Também o tribunal não pode aumentar agora e já começar a cobrar porque vai submeter o princípio da anterioridade ao princípio da noventena. Então a primeira coisa, quando você vai discutir qualquer lei tributária que você tem que saber é se o que está sendo cobrado é tributo mesmo, ou seja, se aquilo é uma lei tributária mesmo. Para saber isso, você tem que testar no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que traz cada um dos elementos da definição de tributo. Esses elementos têm que ser bem conhecidos por todos vocês. Todo mundo tem que conhecer cada pontinho daquela definição do artigo 3º do CTN, que tributo é uma prestação pecuniária, que ela é compulsória, veja a compulsoriedade, o vínculo de obrigatoriedade. Se o que está sendo cobrado não é compulsório, não é tributo. Por isso que no livro eu cito a questão referente ao imposto, na realidade estou dizendo imposto entre aspas, porque se trata de uma contribuição, né, uma contribuição sindical, que no momento em que veio a reforma trabalhista e tornou a contribuição sindical aquela que você pagava anualmente, né, com uma contribuição opcional, não mais compulsória, deixou de ser tributo aquela contribuição sindical. Perdeu a natureza tributária porque não tem mais um dos elementos necessários da definição de tributo, que é a compulsoriedade. Né? Então, prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, aí você vai estudar o princípio da legalidade, mas eu já dou uma dica, não se estresse tanto em aprofundar a legalidade já no primeiro capítulo, não, porque depois, quando você for para a análise dos princípios constitucionais tributários, nós vamos aprofundar bastante legalidade, analisando o uso de medida provisória em matéria tributária, o que pode ser delegado, o que é que não pode ser delegado. Mas você tem que entender bem aquele conceito, verificar naquele conceito o único elemento que diferencia um tributo de uma multa. Qual é a diferença de um tributo para uma multa? Só tem uma coisa da definição de tributo que não se aplica para multa. Que a multa, ela é o que o tributo, por definição, está proibido de ser. A sanção por ato ilícito. A multa é uma punição, enquanto o tributo não pode ser punição. E aí vocês têm que tomar cuidado com a vasta jurisprudência que separa uma coisa que tem que ser separada dentro desse contexto. Porque a gente diz, os fatos geradores dos tributos, eles não são isoladamente, considerados isoladamente, atos ilícitos, não podem ser. Você não pode criar um imposto sobre o tráfico de entorpecentes, né? Porque o tráfico de entorpecentes é uma atividade ilícita. Então, o fato gerador do tributo é algo que por si só é definido como lícito. Só que, por conta disso, muita gente quis emplacar no judiciário a tese de que não poderiam ser tributados rendimentos oriundos de atividades ilícitas. Então, o traficante de entorpecentes tem rendimentos, elevadíssimos, aliás. Esses rendimentos podem ser tributados pelo imposto de renda? Sim, porque o fato gerador do imposto de renda é ter a disponibilidade jurídico-econômica de rendimentos. Vamos simplificar, receber rendimentos. Receber rendimentos, isoladamente considerado esse fato, isso não tem nada de ilícito, não tem nenhum elemento de ilicitude dentro do fato gerador. Então, você recebe rendimentos e vai ter que pagar o imposto de renda, quer esses rendimentos venham de uma atividade ilícita, quer seja rendimento de salário, quer seja rendimento do tráfico de entorpecentes. Agora lembrar, o sujeito traficou entorpecentes e recebeu rendimentos. Aí nós vamos ter a aplicação de dois âmbitos de direito. Vamos ter o tipo penal aplicado ao traficar entorpecentes, com a consequência de reclusão, multa, tudo que é previsto lá em direito penal. E sobre o fato de receber rendimentos, que não é ilícito por si só, você vai ter a incidência do imposto de renda. Então, no livro eu abordo várias decisões que tramitam em torno dessa ideia. A possibilidade, por exemplo, de se cobrar ICMS sobre uma prestação de serviço de telecomunicações que foi feito com telefone clonado, né? Furto de sinal. Então o Estado pode cobrar ICMS da companhia telefônica. Mesmo que o contribuinte chegue lá e mostre, não fui eu que fiz a ligação, não vou pagar a conta, mas o ICMS poderia ser cobrado. Então, tudo isso é abordado dentro do conceito de tributo que você tem que conhecer muito bem. Agora, voltando à lógica que eu citei para vocês, de como o livro é organizado, daquela ação judicial que eu disse, olha, o juiz a primeira coisa que vai olhar é se o que está sendo cobrado é tributo ou não, para saber se aplica o regime tributário ou não. Depois que o juiz descobre que é tributo, o próximo passo
é verificar que tributo é aquele. Com que objetivo? O mesmo objetivo. Você descobriu que algo é tributo? Você quer saber que tributo é para saber qual o regime jurídico aplicável. Mesmo objetivo, saber as regras aplicáveis. Sabendo que é tributo, eu sei que aplica o regime jurídico tributário, só que o regime jurídico aplicável a uma taxa é diferente do regime jurídico aplicável a um imposto. Uma contribuição, por exemplo, tem a receita vinculada a determinada despesa. Vejam, contribuições são sempre contribuições para alguma coisa. Contribuição para o custeio da Seguridade Social. Veja, o dinheiro é vinculado à Seguridade Social. Já imposto não. Imposto é o contrário. A Constituição, lá no artigo 167, inciso 4, prevê que a receita de imposto não pode ser vinculada a uma despesa. Vejam só, o que para a contribuição é da natureza do tributo, vincular a receita a uma despesa, para o imposto é proibido. Então, na realidade, o magistrado precisa saber se o que está sendo cobrado é contribuição ou é imposto, para saber se pode vincular ou não e também saber se são aplicáveis as regras específicas do regime do imposto ou a regra das contribuições. Então, a sequência, se vocês olharem aqui no primeiro capítulo do livro, então, se vocês olharem, em primeiro lugar vem os conceitos iniciais. Essas noções introdutórias aqui de direito tributário começam falando de 2 pontos que vocês podem não dar tanta atenção assim se o objetivo é prova de concurso. Vejam, o direito tributário como ramo do direito público. Eu confesso a vocês, eu coloquei isso no livro porque tem que ter nos livros jurídicos, né? Você dizer aquele seu ramo de direito onde está inserido dentro dos ramos de direito, se é direito público, é direito privado, falar dos princípios básicos daquele ramo de direito, certo? Para que você se situe na matéria. Mas eu sei que isso aparece em todos os livros, não vai aparecer na prova de direito tributário, peculiaridades sobre o direito tributário como ramo do direito público. Isso é o que acontece na introdução de praticamente todo o livro de direito, falar daquele ramo ali. Então você pode andar rápido com aquilo dali, ou se for o caso até deixar para lá. Depois se fala em atividade financeira do Estado. Eu falo da atividade financeira do Estado para contextualizar o direito tributário dentro desse grande mundo que é a atividade financeira do Estado. Então a gente sabe que o Estado ele existe com uma finalidade. Tem uma finalidade só, a consecução do bem comum das pessoas que estão naquele território. Para chegar à consecução desse bem comum, o Estado precisa arrecadar recursos e gastar. Gastar com educação, com saúde, com previdência, com um conjunto de coisas. Então, o direito tributário se insere como aí o grande fornecedor de recursos materiais, de arrecadação, nessa atividade financeira do Estado. Inclusive, no livro eu faço um comentário, mostrando a evolução dessa atividade financeira do Estado, mostrando que atualmente as receitas públicas derivadas, que são aquelas que o Estado cobra usando o poder de império, receitas derivadas, receitas que ele usa do poder de império para impor às pessoas, cobrança compulsória, que envolvem hoje em dia basicamente tributo e multa, essas são as mais importantes. E claramente, dentre as duas, o tributo é a maior fonte de receita do Estado. Então, eu trabalho aquilo ali, trazendo conhecimento também do direito financeiro, mas que não são os mais importantes. O ponto inicial mais importante é o conceito de tributo. Não basta você memorizar o artigo 3º do CTN. Tem várias decisões judiciais a respeito da matéria que você precisa conhecer. Inclusive, as bancas até às vezes enfeitam um pouco mais, fazendo uma... Estamos aqui de volta, vou aqui fazer da maneira mais raiz mesmo, usando o telefone celular. A gente tentou fazer de uma maneira mais sofisticada, mas vamos no modo Insta mesmo, um modo tranquilo. Então a gente, espero que tenha ficado claro. Eu estou tentando orientar como fazer a leitura melhor do livro, para que você, com um desempenho mais alto, obtenha bons resultados nas provas de concurso público. Eu falei inicialmente aumentar por meio de resolução, porque é tributo, se aplica legalidade, não pode aumentar e cobrar de imediato, porque tem que esperar a virada do ano por conta da anterioridade e esperar também
os 90 dias por conta do princípio da noventena, tem que as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, ok? Então, sabendo que é tributo, o próximo passo é qual é a natureza jurídica do tributo. E aí você tem que tomar muito cuidado para ver qual é o critério adotado pelo Código Tributário Nacional para definir a natureza jurídica do tributo. O ponto 1.4.1 do livro, a partir da página 52 já dessa edição, é absolutamente fundamental. Você entender que o legislador do CTN trabalhou em cima do fato gerador como essencial para definir a natureza jurídica do tributo. Então o raciocínio que ele adota é basicamente o seguinte: se o fato gerador do tributo não depende de nenhuma atuação estatal relativa ao contribuinte, ou seja, o Estado não faz nada para o contribuinte, ele simplesmente cobra porque o contribuinte manifestou uma riqueza, nós estamos diante de um imposto. Isso fica bem claro quando você lê o artigo 16 do CTN. Imposto é o tributo que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atuação estatal relativa ao contribuinte. Eu sempre falo que imposto é o tributo do correr a sacolinha. Em cada I de imposto você vê uma riqueza manifestada e o Estado pegando um pedaço daquela riqueza para ele, com a sacolinha, né? Ah, tá ganhando bem, né? Imposto de renda aqui para distribuir com a coletividade. Que carrão esse o seu, hein? IPVA. Ah, tá exportando imposto de exportação. Que fazenda legal, ITR. E por aí vai. Então você tem um tributo que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atuação estatal. Se o tributo tem por fato gerador uma atuação estatal, ou seja, se o tributo é contraprestacional, o Estado atua e cobra por esta atuação, você tem a possibilidade dele ser uma taxa, se a atuação estatal for exercício do poder de polícia ou prestação de serviço público que obedeça a vários requisitos que estão colocados na lei, né, ser específico, divisível e por aí vai. Ou, do outro lado, pode acontecer de o fato gerador ser uma valorização imobiliária que decorreu de obra pública. Veja, o Estado fez a obra pública, vai exigir uma contraprestação. Está elogiando de uma contribuição de melhoria. E aí você tem que ter uma percepção que eu deixo bem clara no livro. O CTN, que é de 1966, quando foi editado, ele foi editado pensando na teoria da tripartição. Pensando em que as espécies tributárias seriam apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aliás, está escrito no artigo 5º do CTN. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, ponto final. Mas o que você vai aprender no livro de maneira muito clara é que pós 88, a Constituição atual, o Supremo considera que também são espécies tributárias autônomas os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Eu grifei na voz aqui para você a palavra autônomas, porque, por exemplo, empréstimo compulsório, antes de 88, já se considerava como tributo, sim. Só que o pessoal dizia que o empréstimo compulsório era um imposto restituível. Hoje, não apenas se diz que é tributo, se diz que é uma espécie tributária autônoma, separada. Não é um imposto restituível porque não é imposto, certo? Ele tem feição tributária própria. Então todo o livro ele é abordado, ele é trabalhado em cima da teoria que é adotada no âmbito da nossa Suprema Corte, que é adotada nas provas de concurso público, que é a teoria que vale na prática hoje no Brasil, apesar de existirem doutrinadores que ainda defendem a tripartição, que é a teoria que diz que são espécies autônomas os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E aí você vai ter que ter uma atenção muito grande a um detalhe. O artigo 4º do CTN, lembra, CTN foi feito segundo a teoria da tripartição, ele não apenas diz que a natureza jurídica do tributo é definida com base no fato gerador. Ele também diz o que é que deve ser deixado de lado. É curioso, né? Se eu disser basta olhar para o fato gerador, claro que eu estou dizendo que as outras coisas devem ser deixadas de lado. Só que o legislador, ele não apenas disse basta olhar para o fato gerador. Ele também quis, para evitar erros, para evitar enganos das pessoas, quis dizer que algumas coisas que as pessoas costumeiramente olham não devem ser observadas. Em primeiro lugar, não deve ser observada a denominação ou demais características formais dadas pela lei. O que ele quis dizer com isso? É porque tem gente que, se você olhar um projeto de lei, uma lei aprovada, você olha, analisa para mim isso aqui, que tributo é esse? Qual a espécie desse tributo? Qual a natureza jurídica desse tributo? A primeira coisa que você vai olhar, a tendência não é dizer que tem gente, né? Quase todo mundo faz isso, né? É olhar o nome que a lei dá. Se a lei diz é instituída a taxa tal, você tende a dizer, aquilo é uma taxa.
Mas se a taxa tiver como fato gerador a propriedade imóvel na área urbana do município, você vai dizer, que taxa é essa? Propriedade imóvel na área urbana, veja, o fato gerador não depende de atuação estatal. Basta o contribuinte manifestar a riqueza. Se não depende de atuação estatal, pelo artigo 16 do CTN é um imposto, mesmo que tenha sido chamado de taxa. Aí você vai dizer, Ricardo, alguém é louco de criar um imposto que tenha fato gerador de taxa? Não é loucura, é esperteza. Imagine o prefeito de um município, não imagina o governador do estado, querendo cobrar IPTU. Claro que ele não pode, o IPTU é municipal. Claro que se ele editar uma lei instituindo IPTU, essa lei é claramente inconstitucional. Mas como todo estado pode criar taxa, ele poderia instituir a taxa tal, taxa de turismo. Dizer que o fato gerador é ser proprietário de imóvel. E aí vai valer aquela lição que todo gordinho adora, né? O que importa não é a forma, é o conteúdo. E o conteúdo da espécie tributária você vê olhando para o fato gerador. Então você entende, não importa a denominação que você dá, nem as demais características formais adotadas pela lei. E aí a atenção especial. Não importa o destino legal do produto da arrecadação. O que orientou o legislador do CTN foi a ideia de que, olha, o direito tributário cuida dessa relação fisco-contribuinte até o dinheiro entrar nos cofres públicos. Só vai se preocupar com algo depois se por um acaso o contribuinte quiser restituição achando que não devia ter pago. Mas o uso do dinheiro pelo Estado, isso aí não é relevante para o direito tributário, isso é estudado até pelo direito financeiro. Só que, pós 88, como se considerou que empréstimos compulsórios e contribuições especiais são espécies tributárias autônomas, para você dizer que é autônomo, você tem que dizer qual é a diferença. Para você dizer que, por exemplo, o empréstimo compulsório que foi criado sobre combustíveis lá no passado, ele é diferente do ICMS sobre combustíveis, você vai ter que olhar para outra coisa que não o fato gerador. Que o fato gerador do empréstimo compulsório sobre combustíveis era o mesmo do ICMS sobre combustíveis, que na época não era nem ICMS, era Imposto sobre Venda a Varejo de Combustíveis, o IVVC. Mas vejam, estou comparando com o ICMS atual, o fato gerador é igual. Então, como diferenciar olhando para o fato gerador? Não tinha como. Só tinha como diferenciar olhando para o destino da arrecadação. Que os empréstimos compulsórios eram criados para certos investimentos que o Estado iria fazer. Hoje, imposto de renda, fato gerador ter renda, mais receitas do que despesas. Contribuição social sobre o lucro líquido, fato gerador ter lucro, mais receitas do que despesas. Só se faz um ajuste de um para o outro, fato gerador praticamente igual. Como diferenciar? Só olhando para o destino da arrecadação. Então você vai olhar aqui no livro, eu deixo bem claro que hoje em dia, apesar do artigo 4º, inciso 2 do CTN dizer que o destino da arrecadação não é relevante, ele é fundamental para diferenciarmos as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios dos impostos. Porque na prática os fatos geradores das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios não dependem de atuação estatal. O que é o conceito de imposto, né? Imposto é o tributo cujo fato gerador não depende de qualquer atuação estatal específica relativa ao contribuinte, artigo 16 do CTN. Então, para você diferenciar esses tributos dos impostos, tem que olhar para o destino da arrecadação, e isso é bem colocado no livro, inclusive citando jurisprudência. Então, voltando aqui para a nossa sequência, já que a gente está com o celular, poderia até aproximar aqui um pouquinho. A gente está aqui, olha, com noções introdutórias, falou do conceito de tributo, a definição de tributo, viu os tributos em si, o mais importante, determinação da natureza jurídica do tributo, como verificar se o tributo é um imposto, é uma taxa, é uma contribuição de melhoria, é empréstimo compulsório, é contribuição famosos, né? Tanto é que a imprensa, eu falei aqui de tripartição ou pentapartição, a imprensa usa partição nenhuma. Se você olhar William Bonner dando notícia falando de tributo, vai dizer que o Brasil tem mais de 80 impostos. Só que ele está chamando de imposto todas as contribuições, todas as taxas, tudo quanto é tributo. Usa a espécie imposto como se fosse o gênero. Tá? Então, imposto é o mais famoso, porque temos os impostos de renda e ICMS, os mais importantes tributos do país. Mas, atenção, que no capítulo 1, como espécie tributária, a que mais cai em prova é taxa. Porque, na realidade, o imposto em si, ele cai muito em prova, mas cai em prova caem os impostos, cada um deles.
que no nosso livro nós vamos estudar lá no capítulo 13. Falar de imposto de renda, IPI, ICMS, ISS, os detalhes de cada um desses impostos a gente estuda lá na frente. Agora, imposto como espécie tem pouca coisa para estudar. É você saber que o fato gerador não depende de atuação estatal, é uma manifestação de riqueza do contribuinte. É você verificar que a base de cálculo quantifica a riqueza, ou seja, se o imposto que você estiver estudando for o imposto propriedade predial e territorial urbana, a base de cálculo vai ser o valor daquele imóvel, a quantificação da riqueza denominada propriedade, certo? Então você tem na realidade pouca coisa para estudar de imposto. Agora quando vai para a taxa, aí tem muito detalhezinho que as bancas adoram cobrar. Você verificar que temos taxa de serviço e taxa de polícia. Taxa de polícia é, na realidade, uma taxa pelo exercício da atividade do Estado de fiscalizar o cumprimento de requisitos legais pelos contribuintes, para que eles exerçam, por exemplo, qualquer atividade econômica. Você vai querer construir um imóvel em determinado local, você vai pedir ao Estado um alvará. Então o Estado vai verificar a legislação sobre aquela matéria, para verificar se você cumpre os requisitos, e vai lhe cobrar uma taxa, que muitos falam que é taxa pela expedição de alvará. Mas não é, né? Não é uma taxa de impressão para imprimir um alvará. É taxa pelo exercício do poder de polícia, que consiste na atividade do Estado que fiscaliza esse exercício de atividade por parte do contribuinte. Você quer exercer seu direito de dirigir um veículo? Você vai ter que cumprir requisitos. O poder de polícia o Estado exerce para proteger a sociedade. É a mais clara manifestação do princípio que diz que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Porque você vai limitar o exercício de direitos individuais, de atividades por particulares, em nome de um interesse público. Você quer dirigir seu veículo? Beleza. Só que você dirigindo um veículo poderia colocar em risco a sociedade. Poderia sair atropelando as pessoas. Então, para evitar que isso aconteça, o Estado exige que você prove que tem condições técnicas, que sabe dirigir, você vai fazer uma prova de direção prática, que você conheça a legislação, que você faça exames físicos para verificar se você tem condições físicas de dirigir, se você enxerga. Então você vai fazer todos esses testes. Quando o Estado está fazendo esses testes, ele está exercendo o poder de polícia. Então você paga uma taxa, que a taxa não é pela emissão da carteira. Se alguém pedir uma taxa para emitir sua carteira, aí é outra coisa, é uma questão criminosa, né? A taxa é pelo exercício do poder de polícia que o Estado vai exercer, ao lhe submeter aquele teste. Então ele vai lhe apreciar se você cumpre os requisitos. Então você tem que entender bem que o poder de polícia você paga para ser fiscalizado, no final das contas, e quanto à taxa de serviço, você tem que verificar quais são os requisitos para que um serviço justifique a cobrança de uma taxa. Aí você vai verificar que se fala da utilização efetiva ou potencial, de um serviço público específico e divisível, e aí preste muita atenção e eu detalho isso com muita clareza. Que quanto aos primeiros requisitos é alternativa, efetiva ou potencial. Porque existem casos em que para o Estado cobrar a taxa, ele nem precisa que você utilize o serviço. Utilize efetivamente. Basta que ele esteja à sua disposição, que é a utilização potencial. Que o grande exemplo é a taxa de coleta de lixo, né? Se você tem um imóvel, nele você mora e não produz lixo nenhum, você só mora, por exemplo, passa a semana nesse imóvel e depois vai para um fim de semana para sua casa, só faz dormir ali, não produz nenhum lixo, não come nada no imóvel, pelo menos alimenticiamente falando. Então, na prática, você não usa efetivamente o serviço, mas ele está à disposição, então pode cobrar. Então pode cobrar tanto pela utilização efetiva quanto pela utilização potencial, aí é ou. Mas no meio, requisito de especificidade e divisibilidade são requisitos conjuntivos, tem que ser específico e divisível. E para você entender específico e divisível, eu uso no livro e uso aqui, uso nas minhas aulas, uma técnica bastante simples de ser entendida. Eu digo que o serviço é específico e divisível e, portanto, justifica a cobrança de taxa, quando para ele vale a frase, eu te vejo, tu me vês. Para o Estado que presta o serviço, tem que ser possível identificar quem são seus usuários. É o eu, Estado, te vejo. Foi por isso que o Supremo não aceitou a cobrança de taxa de iluminação pública. Porque o Estado não tem como identificar quem são os usuários. Não dá para botar um medidor na cabeça da pessoa sensível à luz, só a luz da rua. Se você fica em casa, está trancado na quarentena, não saiu de casa em nenhum instante, você não está usando o serviço de iluminação pública, mas tem que continuar a pagar a contribuição de iluminação pública. Se fosse taxa, não poderia cobrar, porque taxa só pode cobrar de quem utiliza efetivo ou potencialmente o serviço. Certo? Eu lembro que teve até há bastante tempo uma questão na segunda fase da OAB de tributário, que era um cego que ajuizava uma ação
não querendo pagar a contribuição de iluminação pública porque não enxerga a rua, né? Então o serviço não é prestado a ele. Se fosse taxa, ele teria até certa razão. Mas vejam, como contribuição, as regras são diferentes. Vejam quanto é importante definir a natureza jurídica do tributo. Se estivéssemos falando de taxa de iluminação pública, inconstitucional, porque não tem o eu te vejo, o Estado não consegue identificar os usuários. Como contribuição, é constitucional porque os requisitos são outros. Essa história do eu te vejo, tu me vês, não vale para contribuição. Mas só completando, eu te vejo, eu Estado te vejo como usuário, ou seja, identifique quem é o usuário, tu me vês, tu usuário, consegues identificar por qual serviço está pagando, vê qual é o serviço que ele está sendo prestado. Portanto, não se pode cobrar uma taxa de serviços gerais. Que o usuário vai dizer, what the fuck is this, né? Que serviços gerais são esses? Ok? Então, tem que ser um serviço específico. Serviço, como eu citei, de coleta domiciliar de no código e mostra farta jurisprudência sobre isso. Por que que não pode cobrar taxa de segurança pública? Porque o serviço de segurança pública, ele é um serviço indivisível, não dá para identificar quais são os usuários. Todo mundo acaba sendo beneficiado pela segurança pública. Não precisa você chamar a polícia para lhe atender em uma chamada, em uma emergência. Basta que você faça parte da sociedade, que a existência da segurança pública já lhe traz um benefício, né? Então você não pode cobrar individualmente das pessoas uma taxa para isso. Eu costumo dizer que a ideia do eu te vejo, tu me vês é para que se garanta que o Estado só possa cobrar de alguém quando as coisas estão às claras. Eu, Estado, vou te prestar o serviço jurisdicional no teu processo. Então, quem vai pagar por esse serviço? Quem sucumbir na ação, né? Quem deu causa à ação. Vamos ver que é quem perde no final. Mas quem vai pagar é quem usou do serviço, exatamente. Eu não posso dizer, fica de graça. Lembrar daquela história que os economistas falam de que não há almoço grátis. Não tem serviço prestado de graça. Se o Estado prestou e não cobrou, lembre que aqueles servidores públicos, aquele magistrado, aquilo ali, aqueles servidores são remunerados. Então teve custo aquilo ali. Tem um fórum, a manutenção do fórum tem todo um custo para que um processo seja julgado. Então, se você disser fica de graça, o Estado vai bancar aquilo com a arrecadação dos impostos. E se ele bancar com a arrecadação dos impostos, quem está pagando é toda a coletividade, porque todo mundo tem que pagar impostos. Então, a lógica do sistema tributário, você vai perceber de maneira muito clara nesse primeiro capítulo, é irretocável. O Estado é um grande prestador de serviço. Quando eu falo grande, eu não estou dizendo que ele é bom, que ele é maravilhoso, não. Estou querendo dizer que ele presta muitos serviços. Quando ele consegue identificar quem é o usuário e o usuário sabe qual serviço está sendo prestado, o serviço é específico e divisível, então o Estado pode cobrar taxa daquela pessoa. Claro que tem que cumprir os requisitos da taxa, outros, criar por lei, todo aquele blá 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 blá. Agora, quando o serviço é prestado a todo mundo de maneira indistinta, como é o segurança pública, aí sim, é para todo mundo, então todo mundo paga. Como é que se faz para todo mundo pagar? Cria uma taxa? Não. Taxa você cobra de quem está recebendo pessoalmente. Você banca a segurança pública com a arrecadação dos impostos. Porque quando você paga com a arrecadação dos impostos, você está transferindo o ônus para toda a coletividade, afinal de contas o serviço está prestado para todos. Então, quando você sabe quem é o usuário, cobra dele. Quando é prestado a toda a coletividade, cobra da coletividade, o que se faz mediante o financiamento do serviço, por meio da arrecadação dos impostos. Então, voltando para cá, para o nosso capítulo 1º, a gente fala das características de cada uma das espécies tributárias, pedir atenção à taxa e olhar bastante para essa questão dos serviços específicos divisíveis, analisar essa questão da base de cálculo das taxas, porque eu falei de impostos. Para imposto, a base de cálculo quantifica a riqueza que está sendo tributada. Aí eu falei IPTU, a riqueza é propriedade, você verifica o valor da propriedade. Já taxa, você não está tributando riqueza. Taxa é contraprestação. Então você não pode dizer, por exemplo, que a taxa de lixo vai ter como base de cálculo o valor do imóvel, que aí você estaria tributando a riqueza, estaria pegando um pedaço da riqueza que está sendo gerada, que é a riqueza que o contribuinte manifesta. Então taxa, base de cálculo, você vai verificar o seguinte, se a cobrança está sendo desproporcional. Recentemente, uma das decisões mais importantes que eu coloquei no livro nessa edição, teve uma taxa cobrada lá no estado do Amapá, que era para um órgão de fiscalização ambiental, e o Supremo usou um critério bem interessante. Ele percebeu que a taxa arrecadava um valor altíssimo, salvo engano, mais de 80 milhões por ano. E o orçamento daquele órgão, no ano, era só de poucos milhões, salvo engano, 8 milhões.
Então, peraí, se a taxa arrecada 80 e o orçamento do órgão é só de 8, 10 vezes menos, então o Estado está ganhando dinheiro com a taxa. O serviço que ele está prestando não custa aquilo. Então o Supremo exige que para fixar a taxa você atente para os gastos que o Estado tem para o exercício daquela atividade, senão a taxa vai ser confiscatória. Então nessa parte de barra de cálculo de taxa, eu analiso aquele dispositivo da Constituição, artigo 145, parágrafo 2º, que diz que as taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto, mostrando que a lógica para quantificar a taxa não é olhar para a riqueza do contribuinte, é verificar o custo da atividade estatal. Atividade estatal, porque eu estou falando atividade genericamente, que pode ser um serviço, taxa de serviço, ou pode ser a atividade fiscalizatória, exercício do poder de polícia, ok? Então, isso aqui tudo você analisa dentro da parte de taxa. Depois a gente fala de contribuição de melhoria, né? Um tributo criado quando o Estado faz uma obra dessa, decorre valorização imobiliária, e aqui eu peço que você dê atenção aos limites. Quando se fala do cálculo da contribuição de melhoria, se fala dos limites. Porque a ideia é, se o Estado gastou 80 milhões para fazer uma obra, ele não pode arrecadar mais de 80 milhões. A contribuição de melhoria foi criada para evitar enriquecimento sem causa. O particular, o Estado faz uma obra maravilhosa, o particular tinha um imóvel valia 500 mil, o imóvel passou a valer 1 milhão. Enriquecimento sem causa. O Estado gastou dinheiro de toda a coletividade e enriqueceu certas pessoas. Para evitar enriquecimento sem causa, se cria a contribuição de melhoria. Certo? Só que, se o Estado arrecadar mais do que ele gastou, o problema se inverte, vai haver enriquecimento sem causa do Estado. Isso não pode acontecer. Então tem o limite total da contribuição de melhoria. O Estado não pode arrecadar mais do que gastou. E tem o limite individual. Se o imóvel de Bruno valia 500 mil e agora está valendo 800 mil, o imóvel se valorizou em 300 mil. Ninguém pode cobrar de Bruno mais do que o imóvel dele se valorizou. Então o limite individual é para cada pessoa, não se cobra de nenhuma pessoa mais do que o seu imóvel se valorizou. O limite total é olhando o total. O custo da obra é o limite de arrecadação, da arrecadação total do imposto, ok? Então, empréstimo compulsório, dê atenção especial ao artigo 148 da Constituição, tem que ser memorizado, verificar que só a União pode instituir, só no caso de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou no caso de investimento urgente relevante de interesse nacional. Vejam, inclusive eu fiz uma live há algum tempo falando de um detalhe interessante, né? Agora, em épocas de pandemia, tem muita gente propondo que o poder público crie um imposto sobre grandes fortunas. Para arrecadar mais agora, os titulares das grandes fortunas colaborarem mais com a sociedade brasileira em um tempo de grave como é o atual. Aí o pessoal pergunta, mas pode criar e cobrar já agora, porque a gente está precisando do dinheiro para agora? Ou tem que esperar a anterioridade, virar o ano, cobrar só no ano que vem, cobrar só depois de 90 dias. Peraí, virar o ano? Estamos em abril, pandemia rolando, precisando de dinheiro. Então, pode cobrar agora? Não. Porque como vamos estudar imposto sobre grandes fortunas, não é exceção anterioridade ou noventena. Mas eu dei a solução. Numa live aí que eu fiz, eu disse o seguinte, olha, como estamos em calamidade pública, a Constituição autoriza a criação de empréstimo compulsório fundada em calamidade pública e já foi declarada pelo Congresso Nacional. Então o que é que poderia fazer? Criaria um empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, com base na calamidade pública. Aí nesse caso, empréstimo compulsório, com base em calamidade pública, não obedece a anterioridade nem a noventena. É excetuado expressamente pela Constituição Federal. Então, cobra de imediato. Aí cobraria até o fim do ano. No início do ano começaria a cobrar o imposto. Você criaria os dois ao mesmo tempo. Imposto sobre grandes fortunas e empréstimo compulsório sobre grandes fortunas. O empréstimo compulsório já poderia começar a cobrar. Então já começaríamos a arrecadar dinheiro para combater a pandemia. No início do ano que vem, no início de 2021, já teria virado o ano, já teriam passado os 90 dias, já teria virado o ano, poderia começar a cobrar o imposto. E aí o governo ficou com a arrecadação do empréstimo compulsório esse ano, no ano que vem já teria a arrecadação do imposto. Aí você vai dizer, empréstimo compulsório é empréstimo, né? Tem que devolver. Sim. Mas o governo poderia marcar a devolução à lei, né? Poderia marcar a lei complementar a criação do empréstimo compulsório, marcar a devolução, por exemplo, lá para 2024. Então, lá para 2024, esperamos que as finanças públicas brasileiras já estejam em melhor situação e poderia devolver esse empréstimo compulsório de agora. Então, veja, empréstimo compulsório serve para esses casos graves. Calamidade pública, guerra externa sua iminência ou investimento urgente de relevante interesse nacional. Cuidado, tá? Um erro muito comum em prova de concurso é porque quando se fala em urgente e relevante, as pessoas já pensam em medida provisória. Só que nesse caso,
empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Só se cria empréstimo compulsório por lei complementar. E você sabe lá do direito constitucional que não se pode usar medida provisória para disciplinar matéria reservada à lei complementar, então não pode criar empréstimo compulsório por meio de lei complementar. Ok? Então, por meio de medida provisória, só pode criar por meio de lei complementar. Então não cabe o MP aqui. E lembrar também que só nos casos de guerra e calamidade é que ele não obedece à anterioridade e noventena. Por mais estranho que pareça, eu sei que isso é estranho, mas por mais estranho que seja, o empréstimo compulsório, quando é criado para investimento, mesmo sendo urgente, mesmo sendo relevante, tem que observar a anterioridade e a noventena. Veja que curioso, a situação atual, a pandemia, é calamidade pública, então você poderia criar empréstimo compulsório por conta da calamidade pública, e também é uma situação que exige investimento urgente de relevante interesse nacional. Também poderia criar com base no inciso 2. Só que eu aconselho ao governo, se ele for criar, crie com base no inciso 1, na calamidade pública, porque se for com base no inciso 2, ele tem que observar a anterioridade e noventena. Então, claro que iriam criar com base no inciso 2. Então, estamos já concluindo, teve uma interrupçãozinha, estou me permitindo ir mais adiante. Depois vem contribuições especiais, certo? Contribuições especiais, aí você vai verificar várias contribuições que a União pode criar para atuação sua em diversas áreas, como a área social. Tem a área social, as mais importantes aqui, contribuições para a Seguridade. Sua atenção deve ser toda para as contribuições para a Seguridade Social. Tributos de arrecadação importantíssima, criados em quase 100% dos casos pela União. A União é que cria COFINS, PIS, são contribuições para financiar a Seguridade. Veja a importância dessas contribuições. Seguridade envolve 3 áreas essenciais: saúde, assistência social e previdência social. Então temos contribuições destinadas a custear essa atividade. Agora diz quase todas criadas pela União. Lembrar que os entes federados podem criar uma única contribuição social, que é para custear a previdência dos seus servidores públicos. Previdência. Não é a seguridade toda, não. Só a previdência dos servidores públicos. E aí um detalhe que eu fiz até uma errata, coloquei no site da editora da edição 2020 já, porque teve um ponto lá do livro que não ficou atualizado, então eu coloquei uma errata, uma observação importante, que é essa contribuição previdenciária para os servidores públicos, que cada ente pode criar, estados, municípios podem criar, essa contribuição, até o ano passado, se dizia que a alíquota mínima dessa contribuição seria a alíquota que a União instituir para os seus servidores. Então o piso era o que a União instituía, sempre. Só que agora disseram o seguinte: se o ente comprovar, cada ente faz um estudo atuarial para verificar se o sistema está equilibrado, e se vai continuar equilibrado na linha do tempo. Né? Então, se o ente comprovar que seu sistema está atuarialmente equilibrado, o que é quase impossível, quase todos estão desequilibrados, mas se ele comprovar, ele não se submete à alíquota mínima da União. Ele pode cobrar uma alíquota menor do que aquela que a União estabeleceu para os seus servidores. É essa a mudança. Antes a alíquota mínima era sempre a da União. Agora, não necessariamente é da União. Nos casos raros em que haja equilíbrio atuarial, o ente não fica sujeito a essa alíquota mínima. Mas aí vem um detalhe, outro, que as bancas vão cobrar demais porque é novidade, né? Quando você está equilibrado atuarialmente, isso não significa que você não tem mais alíquota mínima nenhuma. Você vai ter, só que a alíquota mínima não vai ser mais a alíquota que a União cobra para os servidores públicos federais. Vai ser a alíquota mínima que a União cobra no regime geral da Previdência Social, no RGPS, aquela galera que é vinculada ao INSS. Então os entes federados, subnacionais, estados, municípios, terão sempre uma alíquota mínima para observar nos seus regimes próprios de previdência, para a previdência dos seus servidores. Ou ela será da União, que vai valer na maioria dos casos, ou, estando em equilíbrio, o sistema, a alíquota mínima vai ser aquela cobrada pela União, mas para o RGPS, para o regime do INSS. Então, atenção especial às contribuições especiais para a Seguridade, que são as mais cobradas em prova. No livro eu cito muitas decisões importantes também relativas a essas contribuições. E aí, o fim do capítulo 1 trazendo as classificações doutrinárias dos tributos. Isso daqui, por si só, não é ponto que se fique sempre cobrando em prova. Mas você precisa entender isso aqui como um verdadeiro glossário para você entender o resto do livro. Porque a gente vai falar, por exemplo, de impostos diretos e indiretos. Aí mais à frente a gente vai falar de como se faz a restituição de tributo indireto e de tributo direto. Então é bom você já ter uma noção. É uma classificação, são classificações que você tem que entender para conhecer melhor como funciona o sistema tributário brasileiro. Então vejam, nesse capítulo
Eu abri vagarosamente o mundo tributário para você. Quem lê o capítulo vai entender o que é o mundo tributário brasileiro da seguinte forma. Primeiro, diante de uma cobrança que está sendo feita, saber se é tributo. Verificando as características do tributo, estão lá no conceito do artigo 3º do CTR. Sabendo que aquilo é tributo, próximo passo é saber que tributo é aquele. Natureza jurídica do tributo, que eu já disse que se analisa com base... O Supremo diz que o destino da arrecadação, apesar do artigo 4º, inciso 2 do CTN dizer que é irrelevante, ele é relevante para empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Depois, sabendo qual é a natureza jurídica do tributo, você tem que entender o regime jurídico de cada espécie tributária. Aí no livro é o detalhe, regime jurídico de impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Aí sabendo qual é a espécie tributária e o regime jurídico aplicável, aí você está pronto, conhecendo todos os tributos que compõem o sistema tributário nacional, a estudar os princípios constitucionais tributários. Porque quando você falar o tributo não pode ser assim ou assado, você já tem que saber o que é tributo. Quando eu for falar o imposto de renda ou exceção, você já tem que saber o que é imposto. Por isso que é fundamental ter as noções iniciais básicas na cabeça, que estão no capítulo 1, para partir para o capítulo 2. Mas aí já são cenas dos próximos capítulos, porque o capítulo 2 nós vamos estudar na próxima live, que será divulgada tanto aqui no meu perfil do Instagram, siga o perfil do Instagram, fique acompanhando, tem muita coisa legal aqui, quanto no Instagram e nas redes sociais da editora Juspólio. Então, perdão pelos problemas técnicos que tivemos aqui, nós vamos fazer uma coisinha mais sofisticada, mas acabamos fazendo pelo celular. Deu certo? Deu certo. Instagram que estava com defeito. Ah, pô, aqui o pessoal informou que o problema foi no próprio Instagram, não foi daqui da técnica, mas pelo menos acredito que deu para acompanhar aí, para ter uma noção de como estudar esse capítulo. Siga essas dicas, estaremos preparados para estudar bem o capítulo 2 no próximo. A gente vai editar o vídeo e postar no IGTV também. Isso, a gente vai editar o vídeo também, para colocar a parte que foi... toda a parte corretinha, tirando as interrupções que existiram, a gente gravou o vídeo e vai deixar disponível no IGTV, ok? E o livro está em promoção hoje. E o livro, lembrar, no dia de hoje, por conta dessa live, está numa promoção imperdível. Vai lá no site da editora Juspólio e verifica a promoção. Tem aqui também na rede social, a gente divulgou o cupom que você pode usar para ter acesso a essa promoção. Muito obrigado. Manda as críticas, sugestões. Nós vamos tentar reorganizar para a próxima live sair mais redondinha, mas espero ter sido bastante útil para vocês. E nos acompanha, porque aí vai ficar mais fácil você ler o nosso livro de direito tributário. E tenho certeza, mais fácil também você obter aquela sonhada aprovação. Beijo no coração. Até a nossa próxima live. Bons estudos. Tchau, tchau.